Bom dia. Bom, como eu havia falado num vídeo passado, hoje vamos retomar aqui exemplos de como se trabalhar com crianças, né, no trabalho de psicologia. Então, vou dar o exemplo de um dos trabalhos que eu fazia com as crianças. Lembrando que, como eu falei naquele vídeo passado, com crianças nós trabalhamos de maneira lúdica, né? Não dá para você fazer perguntas diretas para a criança, esperar que ela responda diretamente. Então, é todo um trabalho muito diferente do usual, tá? É um trabalho, como eu falei, que você faz através do lúdico, da arte, da poesia, dos desenhos, de brincadeiras. A criança vai te dar uma resposta subjetiva no qual você tem que tentar interpretar de acordo com o que você está tentando trabalhar com ela. E bom, eu já havia dado exemplos de como você trabalhar com elas no trabalho clínico, seria a relação individual, né? Paciente e terapeuta. Havia dado exemplos de trabalho de grupo, né? Como as dinâmicas de grupo. E agora eu vou dar um exemplo também do trabalho que eu fazia, que eram aulas psicoeducativas. É algo que é muito comum também para diversos psicólogos e para outros parece que é um mistério, né? Pouca gente ouviu falar. Tanto que eu havia também explicado as dificuldades, né, de se trabalhar em instituições que cuidam de crianças, porque às vezes a própria direção ela não sabe, ela não entende, não compreende como é feito o seu trabalho, né? O trabalho do psicólogo ainda é um trabalho muito novo. Às vezes a instituição também nem queria que você estivesse lá, mas por questões aí jurídicas, né? De de leis, né, que tem que ter um psicólogo em instituições sociais, então você é contratado, eles te dão um pouco espaço, né? Então, assim, por exemplo, eu lembro que até numa instituição que eu trabalhei, a moça, ela tirou o sarro, ela achou que eu estava inventando essa palavra educacional, né? E o que seria isso? Seria justamente a educação do psicológico, né? Para crenças que façam, que produzam, né? Que adquiram um bem-estar aí para o indivíduo, né? Para a criança que está recebendo aquilo, ou seja, crenças positivas para ela como indivíduo e também em relação à sociedade em volta. É um tema complexo, tá? Porque ele pode ser usado, entre aspas, tanto para o bem quanto para o mal, porque pode aí cair no que se chama de, hoje em dia, de doutrinação, né? E é lógico que quando se fala em doutrinação, já logo se pensa em questões aí em doutrinas marxistas, mas aqui não é o caso, tá? Você poderia, por exemplo, criar aulas que induzam, por exemplo, as crianças a respeitar ao próximo, a ter amor, a ser caridosa, coisas desse tipo, tá? Então tem uma linha tênue aí, né, do que você pode educar uma criança ou não, lembrando que tudo que você educa uma criança, né, o conteúdo, até mais ou menos lá os 7 anos de idade, na primeira infância, é muito mais difícil depois de você retirar essas crenças desses indivíduos, tá? Às vezes crenças, ideias que as crianças presenciaram, né, nessa primeira infância, permanecem ali em forma de uma neurose, entre aspas, né, num adulto aí de 40, 50, 60 anos de idade ali, e ele não sabe a origem daquele pensamento, do porquê o pensamento dele revolve ali naquela área, né, naquele tipo ali de conduta, né, porque lembrando que o pensamento ele vai se transformar numa ação, né, num comportamento, né. Então também tem que se explicar o que é a neurose, né? Neurose também, a grosso modo, né, falando, é uma mentira já esquecida, né? Ou seja, quase como se fosse uma ordem, um comando ali no seu sistema operacional, entre aspas, de como você vai agir, encarar e perceber o mundo, né? E então, assim, tudo que é falado logo nessa primeira infância é muito. Deve ter muita atenção, né?
Como eu falei, porque pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, para trazer coisas positivas ou prejuízos para essas crianças, tá bom? Por isso que eu sempre procuro ser o máximo de transparente possível. Eu procurava ser quando eu trabalhava na instituição com os pais. Fazia questão de ter a reunião com os pais e explicar ali, demonstrar todas as ações, tudo que eu fazia, né? Por escrito e nas reuniões, né? Como que era as atividades, qual era o objetivo, né? Praticamente eu dava ali uma aula das ações ali de um psicólogo com as crianças ali para eles. E também um fato curioso, né? Como eu falei que é importante você tomar cuidado, né? Porque enquanto eu estava fazendo esse trabalho que eu considerava positivo, por exemplo, eu já tinha um educador lá, uma educadora, mais especificamente, que fazia um trabalho negativo, né? Porque aí também, eu acho que alguns de vocês já trabalharam em locais assim, né? Rola muita competição, tem muito profissional um tentando puxar o tapete do outro, né? Só que assim, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Um cozinheiro poderia até competir com um cozinheiro, né? Uma faxineira com uma faxineira. Agora, por que é que, por exemplo, a faxineira vai competir com a cozinheira e vai lá começar a fazer a comida lá na cozinha, entrar lá, né? Ou vice-versa, né? E era o que verificava lá. A partir do momento que eu dava essas aulas psicoeducativas, alguns educadores como por exemplo de educação física lá, começaram a querer dar aulas de comportamentos, de conduta para as crianças, né? E uma delas, eu acho que a moça aí tinha algum problema com homens na vida particular dela, né? E até se comentava, se fofocava bastante, né? Que já é algo feio que deveria ser inibido, né? Dentro da equipe, sobre a vida pessoal dela. Então, uma vez eu peguei ela lá falando para as crianças, por exemplo, né? Em turma mista de meninos e meninas, 5, 6 anos de idade, etc. Que meio que dando uma aula, entre aspas, de educação sexual, né? Falando, olha, tem que tomar cuidado, porque os meninos só querem se aproveitar das meninas, porque depois de uma certa idade vocês podem ficar grávidas, aí o menino desaparece, some. Ou seja, ela estava generalizando tudo ali, muito certamente ali de acordo com a experiência dela de vida, demonizando meninos, homens, né? É, e plantando ali uma sementinha ali de ressentimento nas crianças já logo desde cedo, né? Então a gente não poderia pegar uma neurose dela e transferir para crianças ainda mais desta idade aí, né? Vocês podem aí perceber tudo que pode decorrer disso, né? Para o futuro dessas crianças. E não subestimem, não se enganem, tá? Mesmo que, por exemplo, essas crianças cheguem em casa, os pais perguntem o que foi falado hoje nas suas aulinhas e as crianças não saibam responder direito, uma ideia ou outra pode ter entrado ali na mente daquelas crianças como se fosse uma espécie de semente, tá? Uma sementinha ali, que mesmo que ela não saiba descrever ali do que é aquela semente, de laranja, de maçã, o que é, vai crescer ali, pode crescer ali, se transformar numa bela de uma árvore ali, quando ela tiver a idade aí de procurar um namoradinho aí, 20 anos, 30 anos de idade, ou até menos, né, um pouco menos, né, não sou tão careta assim, eu sei que as crianças, né, que os adolescentes começam a namorar, né, mais cedo, né, eu mesmo também, né, 15, 16 anos, mas isso aí já pode ter se transformado em uma árvore e ela não sabe porque ela tem aquela ideia ali desfavorável ao sexo oposto ali, né? Ou seja, justamente porque algum parente ou por algum professor desses amalucados, né? E na escola comum também, né? Eu tô falando em instituição, mas, por exemplo, tem professor que era para dar aula de português, é um professor de português, ele fica dando aula de comportamento, de economia, de política, né? Ou de matemática, não dá matemática para falar essas coisas, né? No caso aí que eu estava descrevendo, era um professor de educação física, uma professora que estava falando sobre relacionamentos, tá certo? Então isso aí é muito perigoso, tá? A criança, como repetindo, ela não vai saber te explicar o conteúdo, o que foi falado ali, mas às vezes uma ideia entrou ali furtivamente, se instalou como uma sementinha, depois vai crescer e você não sabe qual é a origem daquela tua ideia, do porquê você tem determinada opinião.
Bom, então como eu falei, né, eu ia dar um exemplo dessa vez aí de como trabalhar com o lúdico, com as crianças, numa aula psicoeducativa, agora através de uma contação de histórias, tá? De uma historinha. Então essa daqui é uma historinha que fala sobre, de certa maneira, responsabilidade social, tá? Como, por exemplo, você pode como você deve se preocupar com as pessoas ao seu redor, com a sociedade, tá? Que um problema social pode vir a ser um problema de todos. E também fala, de certa maneira, contra o egoísmo, né? Que impera hoje na sociedade atual. Então você vai lá chegar para a criança e você vai contar a história, tá? Aí você usa a sua criatividade, sua imaginação. Você pode fazer desenhos numa lousa, você pode pegar bonequinhos, tá? Ou simplesmente contar a história, tá bom? Já vi também professores usando recursos aí de áudio, né? Bota um barulho, etc, tá bom? Tudo para você prender a história ali, né? Prender as crianças na história. Então eu vou contar para vocês já logo vão perceber aí o objetivo dela, né? E lembrando que eu até havia pegado esse texto, né, impresso e repassado na reunião de pais, justamente para os pais saberem o que é que eu estava trabalhando com as crianças. Então vamos lá. Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao curral da fazenda, divertindo a todos. Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse: Desculpe-me, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudique em nada, não me incomoda. O rato foi até o porco e lhe disse: Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. O porco disse: Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas preces. O rato dirigiu-se então à vaca. A vaca lhe disse: O que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para seu canto, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa, e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Para amenizar a sua febre, nada melhor que uma canja de galinha. Então o fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Então, para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. Então o fazendeiro sacrificou a vaca para poder alimentar todo aquele povo. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que, quando existir uma ratoeira, todos corremos risco. O problema de um é problema de todos, quando convivemos em equipe. Bom, então terminou a história, vocês já devem ter percebido qual é o objetivo dela, e depois você pode abrir para perguntas, você pode perguntar para cada criança o que elas acharam da história, o que elas entenderam, tá? Vocês vão ficar surpresos com a capacidade de compreensão das crianças, tá? Às vezes a gente explica que essa atividade para um adulto, ele acha, será que as crianças vão entender, vão compreender? Compreendem sim, tá bom? Eu tive crianças aqui que eu não precisei nem falar muito, tá? Deram verdadeiras aulas ali, explicaram para os amiguinhos, tá? E elas adoram participar disso, adoram levantar a mão, ver que elas estão corretas, tá bom? Então, assim, você vê que é uma história rápida de uma folha, você lê rapidinho para elas, né? Lógico que talvez você pode até estender, né, o tempo, como eu falei, com todos os recursos audiovisuais, etc. Mas, assim, o tempo passa muito rápido, tá? Vai passar muito rápido, elas vão todas participar. Nas turmas que eu dei essa atividade, todas participaram bastante, gostaram bastante. E é aquilo lá, né? Se você perceber, então, que essas aulas estão prendendo a atenção, estão sendo proveitosas, a sua única dificuldade aí, agora falando com meus colegas psicólogos, a sua única dificuldade será aí procurar mais histórias como essas, tá bom?
na internet afora. Você pode encontrar aquelas antigas fábulas, João Pé de Feijão, aquela, sei lá, Branca de Neve, etc, etc, tá? Você vai procurando por aí, né? Aquelas fábulas escritas bem antigamente, tá? Não tô falando dessas daí de filminho da Disney, não, tá? Aquelas bem antigamente, que tinha realmente, que se preocupava realmente em passar algum tipo de valor, né? Algum tipo de moral interessante para as pessoas como indivíduo e sociedade, né? Eu lembro que na minha vida pessoal mesmo, né? Eu sempre fui instigado a ler livros aí desde criança, desde pequenininho, e eu tinha essas historinhas, né? Por exemplo, Aladdin também. Como eu falei, não a versão da Disney. Tem muita gente que pensa que Disney, né? O Walt Disney criou todas aquelas histórias, né? Mas não, ele simplesmente pegava fábulas que já existiam e contou a maneira da Disney, né? Então, se você pegar essas histórias aí da maneira que eram escritas antigamente, é riquíssimo isso daí, muito rico, tá bom? Então é só a habilidade de vocês aí na pesquisa desses livros, tá certo? Bom, então é isso. Espero que seja de ajuda aí para pais, para psicólogos e educadores. Muito obrigado e até o próximo vídeo.